Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Coffee Break deste sábado. Como sempre, nosso programa é transmitido pela TVC Gazeta, canal 21 para todo o Brasil e para o mundo. E o nosso tema de hoje, iremos falar sobre podcast. Você sabe o que significa podcast? Podcast é um produto novo para algumas pessoas, para outras não. É um produto que já está aí desde 1999 no mercado e está em ascensão. E para discutir e dividir esse estúdio, como sempre, o meu amigo Osmair, iremos falar sobre esse produto que está aí no nosso mercado, no Brasil e no mundo, que está fazendo bastante diferença aí no mundo dos negócios. Tudo certo, Osmair? Certinho, Moraes. A todos que estão acompanhando o programa Coffee Break a partir de agora, é um prazer imenso estar com você nesse sábado aqui no Coffee Break, que já é um sinônimo de bons negócios. Quando a gente fala de Coffee Break, Moraes, as pessoas já entendem que é um programa que fala de negócios, que trazem dicas para que as pessoas possam colher essas informações e colocar no dia a dia, para aprender, para crescer mais, fazer com que o negócio possa desenvolver melhor. E o Coffee Break, é claro, todos os sábados traz essas dicas para que você possa colocar em prática no seu dia a dia e fazer com que haja uma melhoria naquilo que você já vem fazendo. É o Coffee Break, está no ar a partir de agora. Sempre presente na vida dos nossos telespectadores, trazendo grandes informações de grande valor e de grande relevância, na verdade, né? E vamos falar hoje do podcast. O que será esse podcast, né? O podcast veio aí para trazer as informações em formato de áudio, na verdade, e vídeo também, né? E é uma ferramenta que está aí no mercado, que muitas das empresas, muitas pessoas utilizam para poder ter benefício na questão do marketing digital, no marketing de audiovisual, não é mesmo, Osmair? Sim, sem dúvida. O podcast veio aí para fazer uma grande diferença na vida das pessoas e também das empresas, levando a divulgação mais próximo ao consumidor e fazendo com que marcas apareçam cada vez mais, facilitando a vida, né, das empresas e dos empresários que queiram aí trazer essa inovação, que é o podcast, que nós vamos falar a partir de agora mais detalhadamente para que as pessoas possam aí aperfeiçoar um pouco mais essa modalidade que é o podcast, que já está assim, virou uma febre, né? Entre as empresas, entre as pessoas em casa, enfim, podcast veio para ficar e cada vez melhor, Moraes. Sim. O podcast hoje, Osmair, ele surgiu, para quem não sabe, não conhece, ele surgiu através de um americano, né? Em 1999, o primeiro programa, na pesquisa que nós fizemos, surgiu na Noruega. Era um rapaz que trabalhava na MTV de lá e, consequentemente, surgiu aqui no Brasil, que era os VJs, que também da MTV, né? Considerado aqueles apresentadores, a pessoa também que ficava nos bastidores, fazendo todo o cenário, criando toda aquela expectativa. E surgiu o podcast nessa época. E hoje está fazendo uma revolução. O podcast, ele é um formato de áudio, traz através do podcast um conteúdo que hoje passa a ser áudio e visual. Um modelo de podcast que já, para nós, na pesquisa que nós fizemos, para você também, que é da rádio, Osmair, já surgiu de fato numa rádio, né? É o argumento discutido numa mesa redonda, só que o que diferencia hoje é que esse argumento que é feito em pauta, ele é transmitido pela internet, por todos os meios de comunicações, né? Através do YouTube, através do Instagram, através das TVs Smart em sua casa, que você consegue acessar todas essas plataformas. Então traz isso de uma forma frequente, no carro inclusive, você consegue ouvir um podcast de um assunto que traz de fato um interesse para aquela pessoa que quer buscar conhecimento. Então é uma ferramenta que a gente acredita e muita gente consegue exercer uma profissão até, né, com o podcast. O podcast, na verdade, né, ele é aquela modalidade que já era exercida do estúdio de uma rádio, mas que naquela época não tinha a transmissão via internet e nem vídeo. Os celulares naquela época não gravava vídeo, nada, era simplesmente para se fazer ligações.
Então, naquela época, os estúdios de rádio já tinha esses bate-papos, já tinha essas entrevistas. Isso era só o áudio. Que era só o áudio, né? Para quem estava lá acompanhando com o rádio ligado, só ficava ouvindo aquela entrevista que era realizada naquela época. E aí surgiu o podcast que trouxe aí essa inovação, que é colocando o vídeo e mostrando nas redes sociais. E aí se adaptou como podcast, né, que nós podemos acompanhar hoje na atualidade. É claro que aquelas pessoas mais novas aí de 10, 12, 15 anos não pegou essa época do rádio que não tinha ainda câmeras e nem era feito transmissões por vídeo nos estúdios. Então o podcast hoje é essa mesma entrevista melhorada. Claro que hoje transmite, né, pelas redes sociais para o Brasil, para o mundo, através da internet. Então ficou muito bacana, é uma inovação que quem teve essa ideia aí foi fantástica, né? E pegou, e hoje é uma febre aí entre as emissoras de rádio, entre os podcasts que todos criaram aí, e a gente pode observar que realmente traz um grande benefício para as empresas e para o negócio que a pessoa está desenvolvendo na atualidade. O podcast veio para ficar e cada vez melhor ainda. Claro, e trazendo de forma generalizada conteúdos de grande relevância, né, para todos os segmentos. E a palavra podcast surgiu do iPod, né? Antigamente era transmitido aqueles MP3, não é isso? Os iPod da Apple, né? Então houve essa junção de podcast devido a esse aparelhinho, inclusive, onde que tinha armazenado todas as músicas. Então teve-se essa ideia de criar aí o podcast, que é a discussão hoje que se torna sobre negócios, né? Inclusive, existem algumas empresas em coaching, inclusive, que utilizam demais o podcast para um determinado segmento, né? Um dos segmentos que estão de fato aí na mídia é o segmento na questão do desenvolvimento pessoal. Utilizam-se muito, né, o podcast, onde passa as informações para você, de fato, na realidade, aquele integrante daquele progresso físico, profissional. Então ele está sempre aí numa mesa, fazendo a discussão, colocando ali os obstáculos, apresentando suas deficiências no percorrer do seu negócio, da sua vida. Então o podcast ele te dá essa liberdade de você poder estar de fato ouvindo e enxergando em tempo real aquela pessoa com o seu conteúdo, com a sua história de vida. E além do tempo real também, que as pessoas podem estar acompanhando ao vivo, fica-se armazenado também nas redes sociais para que as pessoas possam depois continuar assistindo, né? E isso também é uma grande vantagem, porque às vezes a pessoa não está acompanhando ali ao vivo as transmissões, ela pode acessar qual horário que é mais convincente para ela, para que ela possa acompanhar e assistir na íntegra todo aquele podcast que foi gravado e disponibilizado ali nas redes sociais. É mais uma das vantagens, né, que antigamente não tinha. Antigamente, né, o rádio, quem ouvia, quem não ouvia, acabou. Né? A não ser que você teria um gravador assim do lado para colocar, não tinha como. Não, ninguém nos anos de 96, 97, 98, quando a internet ainda estava começando a surgir, aquela internet de escada, era difícil, o rádio nenhum armazenava nada na internet, né? Nem mesmo áudio. E isso foi uma grande inovação que aconteceu aí com o podcast, né? Com as transmissões que são feitas aí pelas redes, que dá essa opção para você mostrar esse trabalho não só ao vivo, mas também para quem não acompanhou ao vivo poder assistir depois a hora que achar melhor, para acompanhar aquelas entrevistas, aquelas informações, né, de todas as modalidades que é disponibilizado hoje, para que as pessoas possam acompanhar aí em casa ou em qualquer lugar no Brasil e no mundo. Claro. Agora, Osmar, me fala uma coisa, você que já vem da rádio, já tem sua rádio, é locutor, já trabalhou em diversos programas de rádio, como que você enxerga o podcast hoje na questão dos benefícios, se existe um malefício para isso, o que você me diz a respeito? Malefício, eu acredito que não, porque os podcasts todos que estão aí entrando no ar, com conteúdos bacana, ele só acrescenta algo interessante para a gente, em todos os setores, tanto pessoal, quanto na indústria, quanto no comércio, quanto na empresa. Ele veio para trazer essas informações
para que as pessoas possam aderir a esses conteúdos e colocar em prática. Porque às vezes, Moraes, o que acontece com muita gente, eles acompanham um determinado conteúdo que existem ali nas redes sociais, que traz grandes benefícios, mas ele viu ali, acabou ali e pronto. Ele não coloca em prática, aí não vai resolver nada. Sim. Mas quando você assiste um conteúdo de grande valia quanto os podcasts estão trazendo aí, é claro que se você colocar isto em execução, vai trazer um grande benefício para o nosso dia a dia, para a empresa, enfim, para que possa crescer cada vez mais dentro daquele negócio que você está executando no momento. Muito bom, boa. Gostei da sua visão dentro do rádio, podcast, isso é muito bom. Exato. O programa volta em instante, o papo está muito bom e voltamos em minutinhos, é coisa rápida. Até já. Devido ao grande sucesso do Residencial Barcelona 1, sonhos foram realizados. Agora está sendo lançado o Residencial Barcelona 2, com 4 piscinas, playground infantil, quadra de basquete, vôlei, futebol de salão, academia, salão de festas, espaço gourmet, pista de correr, 3 quadras beach tênis e pomar com grande variedade de frutas, assim como espaço pet. Residencial Barcelona 2, com terrenos de 210 metros e parcelamentos em até 200 meses. Conforto e lazer com qualidade de vida é aqui no Residencial Barcelona 2. Ligue 18 3621 7249 e solicite um representante. Não feche nenhum negócio antes de conhecer e consultar o Residencial Barcelona 2. Venha sonhar com a gente e realizar o seu sonho. Quantos de vocês verdadeiramente acreditam que mudanças são necessárias para que a gente saia da zona de conforto? Precisamos mudar para poder nos conectar com essas pessoas. Quero apresentar para vocês que comunicação não está só naquilo que a gente fala, mas naquilo que as pessoas entendem que a gente fala. Por isso que é tão importante se comunicar muito bem. E nós, da Vox2U, viemos apresentar isso para vocês, através de ferramentas que vocês poderão trabalhar e desenvolver essas habilidades. Na questão de timidez, trabalhar um pouco o conceito de como lidar com o público em uma grande palestra, ou até mesmo desenvolvimento de ideias. Como coloca essas ideias de forma mais assertiva para atender o público de maneira exemplar. Fale bem, não importa quem, não importa aonde. Colégio Alameda, com um espaço educacional amplo, planejado e rico em experiências, onde a criança pode ser criança, com aulas de musicalização, capoeira, teatro, inglês, judô, fisioterapia para os bebês, futebol, berçário e educação infantil. Venha conhecer nosso colégio. Colégio Alameda, Rua Maestro Pedro Novaes, 557. Fone 18 3301 7177. Seca Clube. Ela só quer te pegar. O lugar ideal pra curtir, dançar e festejar. E neste domingo, a animação fica por conta de Marcelo e Fabiano. Beijinho na boca, puxa meu cabelo. Convites antecipados a R$12. Pontos de venda nos 5 comerciários Bandeirantes 800, Loja Balada Outlet e na portaria do Seca Clube 3621-4428. Oferecimento O Piscinão, com piscinas de fibra e vinil, acessórios, produtos químicos, móveis para piscinas e banheiras. O Piscinão, Avenida Saudade 886 em Araçatuba, Vila Estádio, fones 3608-2770 ou 98126-3547. Seca Clube. Ela só quer te pegar. O lugar ideal pra curtir, dançar e festejar. E neste domingo, a animação fica por conta de Marcelo e Fabiano. Beijinho na boca, puxa meu cabelo. Convites antecipados a R$12. Pontos de venda nos 5 comerciários Bandeirantes 800, Loja Balada Outlet e na portaria do Seca Clube 3621-4428. Oferecimento O Piscinão, com piscinas de fibra e vinil, acessórios, produtos químicos, móveis para piscinas e banheiras. O Piscinão, Avenida Saudade 886 em Araçatuba, Vila Estádio, fones 3608
98126-3547 ou 98126-3547. Clube de Pesca Massaguaçu Birigui convida você e sua família para conhecer o empreendimento que mais cresce na região. Piscinas, quiosques, lago para pesca, restaurante, lanchonete, rio lento, muitas novidades e estacionamento interno. Horário de funcionamento de quarta a domingo, das 8h30 às 18 horas. Títulos individuais ou para até 8 pessoas. Parcelado em até 10 vezes sem juros no cartão ou em até 6 vezes no cheque. Clube de Pesca Massaguaçu Birigui. Rodovia Marechal Rondon, quilômetro 513, entre Birigui e Coroados. Fone 18 99653 9113. Cuide bem da sua saúde e da sua cidade. Beba Milk Mel, o leite da nossa terra. Além de ser campeão em qualidade, o leite Milk Mel tipo A é produzido em Araçatuba, gerando empregos e recursos para nossa cidade, melhorando o dia a dia da nossa gente. Leite Milk Mel tipo A, produzido para você, com você e por você. Experimente também a manteiga Milk Mel e o leite Milk Mel Light. Prefira sempre o leite Milk Mel. Sua dose diária de saúde é o nosso leite. Milk Mel. Você está desempregado e busca uma colocação no mercado de trabalho cada vez mais competitivo? Então faça um curso no CTE, Centro de Treinamento Empresarial. Estude com a simulação de um escritório, módulos de secretariado executivo, contabilidade, departamento pessoal, escrita fiscal, tudo na prática. E você ainda sai com encaminhamento ao mercado de trabalho. O CTE oferece também treinamento para empresas, liderança, técnica de vendas e há 17 anos cursos de oratória. Faça já sua matrícula na Rua Almirante Barroso 140, no centro de Araçatuba. Fone 3608-1598. Já de volta com o programa Coffee Break desse sábado e hoje falando de um tema que você que está em casa acompanhando ou até mesmo no seu local de trabalho está despertando uma grande curiosidade, não é mesmo? Quando falo do podcast, que é uma ferramenta incrível que está aí disponível para todas as pessoas que queiram entrar, participar, interagir e aprender algo importante para o dia a dia, que é o podcast. Essa ferramenta vai trazer aí uma grande vantagem para todos nós, né, Moraes? Claro, já começou, né? Já começou. E um dos pontos também positivo é que no cenário atual, essa facilidade, esse instrumento de comunicação, a gente observa que veio para agregar a valores, né? E onde é depositado conteúdos de grande importância. Um exemplo que eu te dou, Osmaí, que inclusive eu sigo alguns, são aquela classe de médicos quando eles se reúnem para discutir um determinado assunto. Que muitas das vezes esse assunto é de extrema importância para as pessoas que têm aquela dificuldade de saúde. Então, através do podcast, uma discussão ao vivo que passa a ser gravado, onde qualquer pessoa pode ter acesso a qualquer lugar do mundo, né? Isso é um benefício. Isso é um produto que você não tem nenhum tipo de objeção, porque é um áudio, né? É o vídeo, é a informação real ali praticamente que você consegue enxergar, o autor daquela situação, né? E que é um dos pontos mais positivos, levando a informação real, que a maioria das vezes é sempre informações produtivas. Existem alguns podcasts que às vezes as pessoas não buscam um conhecimento a fundo daquela história, daquele assunto, da determinada situação, caso, e isso aí a gente entende que tem em todo lugar aquela informação que não é certeira, que não é correta, que não é... Isso aí a gente tem que deixar de lado. Mas eu acredito que uma boa parte dos programas de podcast, no que vem estabelecendo aí, é de grande relevância e traz muito benefício para as pessoas que de fato buscam informação para estar sempre melhor no seu negócio, na sua vida, na sua saúde, no seu mundo espiritual, né? Enfim, até mesmo na política, né? Sem dúvida, Moraes, o podcast veio para fazer a grande diferença. Aí fica aquela pergunta,
Quem pode ter ou fazer um podcast? Osmaí, qualquer pessoa pode. Ela só tem que entender de toda uma sistemática de como que funciona, precisa entender por trás dos equipamentos necessários. Hoje com o celular você consegue fazer um podcast, né? Agora, para você fazer um podcast com qualidade, você precisa estudar a respeito, estudar sobre o tema, dominar aquele tema, estar diante de pessoas que conheça, que entenda daquilo que fala com convicção, com direito de causa. Então, existe por trás de uma criação de podcast todo um cenário, né? Porque, olha, observa, quando você vê um estúdio, uma discussão no podcast, que chega com uma informação com muita clareza, por quê? Porque essas pessoas, elas estudaram, elas sabem do que está falando, têm conhecimento de causa, tem toda uma estrutura montada, né? Existe por trás um cenário, uma equipe de pessoas que monta toda essa estrutura. Mas também você pode fazer até numa mesa redonda da sua casa. Só que aí vai variar de qualidade para qualidade, né? Quando você utiliza as ferramentas certas, os microfones certos, a linha de transmissão correta, alguém que está ali por trás, direcionando como que você deve fazer, agir, né? Ser original, que é um dos pontos principais numa discussão de podcast. Você não precisa fantasiar ou falar aquilo que não existe, que não é, né? Como aqui no nosso programa. Então, qualquer pessoa pode fazer, desde que tenha zelo com aquilo, saiba do que está fazendo, busca o profissional, né? No primeiro momento, a gente entende que muita gente não consegue montar uma estrutura de podcast, mas quando ela começa a iniciar e pega o gosto da coisa, ela consegue ir adiante. Agora, não pode esquecer que tem que ter responsabilidade, porque às vezes a gente fala, inclusive aqui no nosso programa, a gente fala sobre negócios, a gente entrevista algumas pessoas de sucesso que de fato passou por aquela situação, constituiu aquela empresa, e o podcast nada mais, nada menos é um complemento disso, né? E nós temos inclusive a nossa estrutura de podcast, né, Osmaí? Que está para ser inaugurada agora. Em breve, poucos dias, né? Vai estar aí a disponibilidade, né? Para que as pessoas possam interagir no nosso podcast ali, que já está nos ajustes finais. E aí nós vamos trazer aí toda semana conteúdos relevantes, conteúdos que agrega a família, a empresa, a vida do cotidiano das pessoas. E a gente já deixa o convite aí para que as pessoas em breve possam acompanhar aí os podcasts toda semana, e é uma ferramenta incrível que vai estar disponível aí gratuitamente na internet, nas redes sociais, no Instagram, Facebook, para que as pessoas possam também interagir. E mais, né? Gravações ao vivo, é isso? Sim, claro, vai ter, vamos ter. E nesse sentido, vocês vão entender como que funciona toda uma sistemática por trás do podcast, dos bastidores do podcast, programa Coffee Break, junto com o programa Sócios do Saber, né, que vai se chamar o nosso canal do podcast, trazendo aí informações que de fato vai fazer a diferença na vida de muita gente. Então, quando se trata de qualquer pessoa pode criar, sim, qualquer pessoa pode criar. É só dar o primeiro passo, gostar da comunicação, né, perder o medo da comunicação, que vai ser um dos temas também que a gente vai, um dos primeiros temas que a gente vai abordar nesse quesito. E o convite está feito aí, quando a gente fizer, de caso a inauguração, nós fizemos acontecer a nossa inauguração, está aí o convite já desde então, para que você possa nos fazer uma visita, conhecer e quem sabe até ser nosso patrocinador, né? Sem dúvida, né? Que é uma pergunta que está aqui para a gente fazer em relação ao que é ser um patrocinador de um programa podcast, né? Aí, ó, é mais uma ferramenta incrível para você que acompanha o programa Coffee Break. Porque o podcast também, Moraes, não adianta as pessoas falarem assim, eu já tenho aqui um equipamento aqui, a câmera, tudo, eu vou fazer um podcast. Mas se ela não tiver um conteúdo, que é uma forma muito importante, ela tem que ter um conteúdo que vai prender a atenção de quem está do outro lado acompanhando, quem está assistindo ali. Porque se não for um conteúdo que desperta a atenção do telespectador, não vai ter sucesso, né? A pessoa não vai acompanhar, porque você ficar ali conversando assuntos que não agrega, que não traz algo que as pessoas possam colocar em prática no seu dia a dia também, não tem
a mínima importância você fazer um podcast, não é mesmo? Claro, eu entendo o seguinte, um podcast sem conteúdo de valor, sem conteúdo que traz informação voltado à educação, voltado ao conhecimento, voltado à melhoria do ser humano, eu acho que ele já nasce falido, na verdade. Não, não tenho dúvida. Porque a finalidade do podcast é, de fato, expor a história daquela pessoa que, de fato, tenha poder para ajudar outras pessoas, porque nós temos, né, diversas pessoas aí Sim. com a história de sucesso. Então, quando você vai lançar na mídia, nas redes sociais, na internet, né, no mundo digital, um produto que é trabalhado, é comentado, é falado através do podcast, do programa podcast, eu acho que tem que ter responsabilidade, né? Tem que saber de como que está conduzindo, apesar que tem campos para todos, né? Tem um podcast que você começa a só rir, como tem aí vários, né? Tem. Então olha quantas informações, né? Que faz o bem. Tem podcast que é de comédia, tem podcast que é de esporte, tem podcast que é do lazer, tem podcast que fala sobre o mundo espiritual, tem podcast que fala sobre os negócios, tem podcast que fala sobre a culinária. Né? Independente de qual seja o tema, né? Precisa ter um conteúdo. Precisa ter um conteúdo muito bem elaborado. Exato, né? Porque não importa o tema, ou de esporte, ou culinária, ou lazer, o importante no podcast é ter um conteúdo que aquela pessoa que está assistindo desperta curiosidade para que ela possa se inteirar mais sobre o tema. Sim, pode estar falando da pecuária, do esporte, da culinária, mas quem estiver assistindo fala, opa, esse tema é importante, eu vou assistir, eu quero aprender mais sobre esse tema, não é mesmo? Então, o tema é importantíssimo, né? Sim, o tema é importante, o assunto é importante e, de fato, Osmaí, as pessoas ouvem, as pessoas elas querem entrar no seu veículo, elas querem não ouvir rádio com muita frequência, porque a rádio hoje você vai ouvir música, né, com uma frequência longa, e digamos que saímos aqui de Araçatuba para São Paulo, são 530 quilômetros, você faz 2, 3 paradas, mas nesse determinado momento você está no seu carro, e no seu carro você consegue ouvir, através do podcast, conteúdos de valor, conteúdo que faz você aprender. Olha, eu tenho uma dúvida sobre sobre poder estudar melhor, me concentrar melhor nos meus estudos, digamos assim. Podcast tem aí, né, bastante no mundo do podcast. Tem pessoas onde elas passam a segurança, passam a informação para você poder ter esse feeling de como você possa estudar da melhor maneira, através do podcast, você fazendo uma viagem no seu carro. Você viu como é interessante? É interessante, é um assunto que se estende porque prende a atenção e é uma coisa que está assim no auge agora. Vamos para um intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente continua falando mais sobre o podcast aqui no Coffee Break. Você está desempregado e busca uma colocação no mercado de trabalho cada vez mais competitivo? Então faça um curso no CTE, Centro de Treinamento Empresarial. Estude com a simulação de um escritório, módulos de secretariado executivo, contabilidade, departamento pessoal, escrita fiscal, tudo na prática. E você ainda sai com encaminhamento ao mercado de trabalho. O CTE oferece também treinamento para empresas, liderança, técnica de vendas e há 17 anos cursos de oratória. Faça já sua matrícula na Rua Almirante Barroso 140, no centro de Araçatuba. Fone 3608-1598. Devido ao grande sucesso do Residencial Barcelona 1, sonhos foram realizados. Agora está sendo lançado o Residencial Barcelona 2, com 4 piscinas, playground infantil, quadra de basquete, vôlei, futebol de salão, academia, salão de festas, espaço gourmet, pista de correr, 3 quadras beach tênis e pomar com grande variedade de frutas, assim como espaço pet. Residencial Barcelona 2, com terrenos de 210 metros e parcelamentos em até 200
meses. Conforto e lazer com qualidade de vida é aqui no Residencial Barcelona 2. Ligue 18 3621 7249 e solicite um representante. Não feche nenhum negócio antes de conhecer e consultar o Residencial Barcelona 2. Venha sonhar com a gente e realizar o seu sonho. Quantos de vocês verdadeiramente acreditam que mudanças são necessárias para que a gente saia da zona de conforto? Precisamos mudar para poder nos conectar com essas pessoas. Quero apresentar para vocês que comunicação não está só naquilo que a gente fala, mas naquilo que as pessoas entendem que a gente fala. Por isso que é tão importante se comunicar muito bem. E nós, da Vox2U, viemos apresentar isso para vocês, através de ferramentas que vocês poderão trabalhar e desenvolver essas habilidades. Na questão de timidez, trabalhar um pouco o conceito de como lidar com o público em uma grande palestra, ou até mesmo desenvolvimento de ideias, como coloca essas ideias de forma mais assertiva para atender o público de maneira exemplar. Fale bem, não importa a quem, não importa aonde. Colégio Alameda, com um espaço educacional amplo, planejado e rico em experiências, onde a criança pode ser criança, com aulas de musicalização, capoeira, teatro, inglês, judô, fisioterapia para os bebês, futebol, berçário e educação infantil. Venha conhecer nosso colégio. Colégio Alameda, Rua Maestro Pedro Novaes, 557, fone 18 3301 7177. Clube de Pesca Massaguaçu Birigui convida você e sua família para conhecer o empreendimento que mais cresce na região. Piscinas, quiosques, lago para pesca, restaurante, lanchonete, Rio Lento. Muitas novidades e estacionamento interno. Horário de funcionamento de quarta a domingo, das 8h30 às 18 horas. Títulos individuais ou para até 8 pessoas. Parcelado em até 10 vezes sem juros no cartão ou em até 6 vezes no cheque. Clube de Pesca Massaguaçu Birigui. Rodovia Marechal Rondon, quilômetro 513, entre Birigui e Coroados. Fone 18 99653 9113. Cuide bem da sua saúde e da sua cidade. Beba Milk Mel, o leite da nossa terra. Além de ser campeão em qualidade, o leite Milk Mel tipo A é produzido em Araçatuba, gerando empregos e recursos para nossa cidade, melhorando o dia a dia da nossa gente. Leite Milk Mel tipo A, produzido para você, com você e por você. Experimente também a manteiga Milk Mel e o leite Milk Mel Light. Prefira sempre o leite Milk Mel. Sua dose diária de saúde é o nosso leite. Milk Mel. Seca Clube! Ela só quer te pegar. O lugar ideal pra curtir, dançar e festejar. E neste domingo, a animação fica por conta de Marcelo e Fabiano. Beijinho na boca, está meu cabelo. Convites antecipados a R$12. Pontos de venda nos 5 comerciários, Bandeirantes 800, Loja Balada Outlet e na portaria do Seca Clube, 3621-4428. Oferecimento O Piscinão, com piscinas de fibra e vinil, acessórios, produtos químicos, móveis para piscinas e banheiras. O Piscinão, Avenida Saudade 886, em Araçatuba, Vila Estádio, fones 3608-2770 ou 98126-3547. Está de volta com o programa Coffee Break e hoje um tema que com certeza desperta muita sua atenção e muitas perguntas também vêm surgindo aí no decorrer do programa. E uma delas, Moraes, é as pessoas às vezes perguntam, né? Será que tem retorno financeiro fazer um podcast? Será que eu vou ganhar algum dinheiro com isso ou eu vou fazer somente por brincar, por passar tempo ou por um esporte ou por uma modalidade que eu gosto muito? Existe o retorno financeiro? Osmar, sim, existe. Existe pessoas que inclusive mudaram de vida, né? Com uns programas de podcast. Por quê? Porque quando você traz conteúdo de grande valor, de grande relevância, você tem um público muito grande que vai te seguir. Sim, né? Sem dúvida. E quando você tem um público considerável, né, um número de seguidores considerável,
As grandes empresas, algumas empresas que têm um olhar para aquele público, para aquele assunto, para aquele programa, o que elas fazem? Elas costumam fazer propaganda. Então, você observa que existem alguns programas que têm a imagem de sempre tem uma empresa, 2, 3, 4 empresas no decorrer do programa. Isso aparece na televisão, isso aparece em formato das cadeiras, né? Com a marca das cadeiras, com talvez um microfone. Então, existe muitas empresas que investem sim. E através desse patrocínio é que se tira também um retorno financeiro. Então, existe programas que estão muito bem, né? Como também a maioria das emissoras, ela se sustenta através de patrocinadores. Através do patrocínio. Então, a mídia podcast hoje, esse conteúdo que é exposto através do podcast, dá sim grandes retornos financeiros para aqueles que colocam de fato um conteúdo de grande valor e que representa para a sociedade, adquirindo seus seguidores de fato orgânico, né? E para que as pessoas possam ter também um retorno financeiro, ele tem que fazer um podcast à altura. Não é fazer ali uma meia boca e achar que já vai ganhar dinheiro, opa, já vou ficar rico com o negócio. Não é bem por aí. Então, um podcast, para que ele possa ter um retorno financeiro, ele precisa ser feito um trabalho sério, um trabalho que realmente desperta a curiosidade das pessoas em estar acompanhando aquele conteúdo que está sendo transmitido no podcast. A partir daí, quando você se tem esse conteúdo, se tem um podcast que se traz este conteúdo que possa trazer aquele público que vai acompanhar e que vai estar junto ali, realmente ele traz um retorno financeiro. Claro, Porque quando você apresenta esse conteúdo a uma empresa, a empresa vai ver e vai falar, poxa, isso aqui o meu público está acompanhando. Eu quero colocar meu anúncio ali porque tem um público que realmente é o que interessa para mim, né? Claro, olha, um exemplo simples, vamos voltar para a classe médica até. Imagina um médico falando sobre os medicamentos, né, existentes, a forma como você tem que cuidar de uma doença crônica, que alguém foi curado através de um tipo de medicamento. Então isso atende uma grande quantidade de pessoas. Então a empresa que de fato tem esse medicamento, ela pode sim patrocinar, porque para ela vai ser bom, né? Diversas pessoas vão estar vendo ali a marca, vão estar vendo o contato e está sendo representado por umas pessoas que têm de fato estrutura para falar, conhecimento de causa para falar, né? Sim, é o que nós informação para falar. É o que nós falamos agora há pouco, é o conteúdo, né? É o conteúdo que é colocado. Quando se tem um conteúdo que ele desperta a atenção nas pessoas que estão lá do outro lado acompanhando, esse conteúdo, ele se pode vender e se pode trazer o retorno financeiro. Então, todos vocês que trabalham com podcast e quer faturar uma grana, então preste atenção. Coloque temas do podcast, que é um tema que as pessoas possam estar se interessando em acompanhar. E aí sim, você vai ter aquele grande público que acompanha você e automaticamente vê um retorno financeiro. Porque automaticamente, quando você tem aí um grande público que acompanha o podcast, os temas que são interessantes, são importantes, é claro que vem aí o retorno financeiro, não tenha dúvida disso. Qualquer empresa vai querer colocar sua marca nesse podcast, nessa divulgação que você está fazendo nas redes sociais, porque sabe que tem bastante gente acompanhando, né? E aí o retorno vem. Sim, né? Um dos exemplos é até o nosso, né? Sim. Nós iremos inaugurar e já temos alguns patrocinadores, né? Isso já é muito tá junto bom conosco aqui, colocando sua marca aí no determinado horário, momento que a gente vai estar fazendo a transmissão para vocês e buscando sempre um carinho, um zelo, baseado nas informações que iremos trazer para você aí de casa, né? Além do programa Coffee Break, tem aí o programa Sócios do Saber, nosso podcast, mais novo podcast aqui da região, falando também de negócios e de pessoas de sucesso, né? Bom, para as pessoas que ainda não sabem, não acompanharam, só vê falar, já ouvi falar, como que é isso, como que eu faço e como que assiste e como que vê o podcast? Olha, Osmar, hoje com a TV Smart é um dos pontos também para quem tem TV, né? Hoje você consegue assistir pelo seu celular, pelas TV Smart, pelo Facebook,
pelo YouTube, pelo seu carro. Quem tem um aparelho, né, que é um multimídia, consegue assistir e consegue, eu não quero assistir, eu consigo ouvir. Então quem não tem o kit multimídia, porque muitas das vezes você está dirigindo, você não consegue assistir, olhar para a pessoa que está falando, mas você consegue fazer, ouvir aquele entrevistado, aquele programa na íntegra, por completo, dirigindo e aprendendo sobre as informações. Então todas as mídias sociais hoje já têm os conteúdos de podcast, né? E a maioria das empresas que acredita nesse mercado estão na frente, viu, Osmaí? Eu não tenho dúvida. Muitas empresas aí têm seu próprio estúdio de podcast, que eu acho isso interessante. Por quê? Porque a empresa ela consegue colocar para a sociedade como que de fato é produzido aquele produto, como de fato é produzido toda uma sistemática para a elaboração de um produto estar no mercado, como que é feito, discutido isso em mesa no podcast, a sistemática operacional da empresa. Olha que negócio interessante. E não somente para você ganhar dinheiro com podcast, mas sim para você fortalecer a sua marca. Muitas empresas estão aderindo a esse mercado do podcast para fortalecer, porque no mundo que nós vivemos hoje, o jornal impresso ele já não tem mais significado, ele não tem mais sentido, muito pouco. Alguns lugares tem a vinculação, mas a gente entende que vai ser estamos a caminho de um processo não tão demorado para que essa questão do jornal impresso ela acabe minguando um pouco, né? Então a gente já está de fato aí com as internet, os jornais digitais, e agora com essa nova ferramenta aí que já é constituída desde 1999, como eu falei anteriormente, né? Um rapaz da MTV que surgiu criou o primeiro programa na Noruega. Então tá aí para vocês aí se atentarem à informação e estar diante da novidade, né? Das novidades que aqui o nosso programa Coffee Break traz para você. E hoje também a gente pode acompanhar, Moraes, que para as empresas colocar sua marca num canal de TV é um tempo muito restrito pelo valor que é enorme, né? Para se colocar a nível nacional. E o podcast, a empresa vai ter esse tempo mais estendido para mostrar mais detalhadamente o seu produto e um custo muito pequeno, porque ao mesmo tempo ela vai estar a nível nacional também, com as redes sociais não tem limite, né? Você colocou ali nas redes sociais, ela vai embora para o Brasil e pelo mundo. Não tem limite. Eu te falo que nós temos clientes, nós temos amigos, telespectadores, seguidores nossos, até no Japão, né? Então quem se identifica com a minha pessoa, com a sua pessoa, com a TVC Gazeta, dentro de um programa, vai se identificar também com um podcast que é criado, né? Por quê? Porque são seguidores que acreditam no que a gente traz aqui, nas pessoas que a gente entrevista no programa. Então, só vem a somar de forma positiva, né? Então, o nosso olhar para esse segmento é, de fato, um olhar de muita bondade e de muito respeito, né? Porque é um produto que traz, de fato, conhecimento para a sociedade. E as empresas que aderirem também a essa modalidade do podcast vai sair na frente, porque a tendência é cada vez mais forte, a tendência é cada vez mais aí aflorando, e isso faz com que as empresas que aderirem a essa modalidade vai sair na frente da concorrência. E aí, meu amigo, olha, pode ter certeza que esse empresário que tem essa visão do podcast vai fazer com que a empresa dele ganhe mais dinheiro ainda. Claro, como sempre, né, Osmaí? Nosso programa trazendo informações relevantes para você, para a nossa sociedade, para a nossa região. Nosso tema de hoje, sempre com novidade, foi o podcast, né? Trazendo para você aí que não conhece, não sabe como que funciona no mundo hoje, no mercado moderno, o significado do podcast.
foi um dos nossos temas, não é verdade, Osmaí? É isso aí, Moraes, e com isso nós vamos chegando ao final desse programa Coffee Break desse sábado. Acompanhe também nas redes sociais, né? Entra lá no nosso Instagram, no Facebook, Osmaí_José, e você vai acompanhar também os bastidores do nosso programa. E, enfim, vai poder interagir com a gente também. Grande abraço a todos, um excelente final de semana e até o próximo, Moraes. O nosso programa é transmitido pela TVC Gazeta, canal 21, todos os sábados às 12h30. Não percam, às 12h30. Um grande abraço para todos e um ótimo fim de semana.